A liturgia deste domingo, terceiro domingo da Páscoa, nos coloca esta passagem do Evangelho de João, último capítulo do Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 21, esses primeiros 19 versículos, que relatam a terceira aparição de Jesus ressuscitado aos apóstolos. Esta aparição que aconteceu já na Galileia, não na Judéia. A Judéia, a região onde está a capital, Jerusalém, onde Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Jesus envia os apóstolos de volta para a Galileia e à beira do mar de Tiberíades, então tem esse encontro com eles, que já estava pré-anunciado pelo Senhor. Nessa ocasião, Jesus confirma de maneira magnífica a fé dos apóstolos. E esta experiência de Cristo vivo, ressuscitado, glorioso, Jesus que está à frente deles, que não os abandona, os fortalece de tal forma que se tornam grandes evangelizadores, verdadeiramente apóstolos do Senhor. Nós nos lembramos da missa que celebramos na oitava da Páscoa, né? Cujo Evangelho nos relata o encontro de Jesus ressuscitado com os apóstolos lá em Jerusalém, quando Jesus, então, entra na casa onde os apóstolos estavam reunidos. A casa estava de portas fechadas, eles estavam rezando ali discretamente, com medo, se escondendo para rezar, porque tinham medo dos judeus. Agora nós vemos um cenário, poucos dias depois, um cenário completamente diferente. Os apóstolos que antes estavam cheios de temor, agora estão cheios de coragem, cheios de entusiasmo, cheios de sabedoria, pregando o Evangelho sem se preocupar com seus inimigos. Na primeira leitura nós ouvimos, extraída dos Atos dos Apóstolos, como que Pedro, em primeiro lugar, e os demais discípulos estavam atuando, pregando com intrepidez, convertendo multidões de pessoas para Cristo, e por isso os sumos sacerdotes, os líderes judaicos, os prenderam, os levaram diante do tribunal judaico, o Sinédrio, e ali os ameaçaram, os proibiram de falar em nome de Jesus e os castigaram com o açoite. E qual foi o resultado de toda esta obra, de opressão dos judeus? Os discípulos saíram dali felizes, por se sentirem dignos de estarem sendo perseguidos por causa de Jesus. Que grande transformação, não é verdade? Antes os apóstolos medrosos, rezando escondido, não se atreviam a sair na rua, agora estão pregando e anunciando, sendo perseguidos e seguindo adiante. Essa transformação se deu pela experiência profunda que fizeram de Jesus ressuscitado, por terem recebido o dom do divino Espírito Santo, e assim agora, fortalecidos, podem sair a anunciar. Nós também, cristãos de hoje em dia, católicos no século 21, precisamos, irmãos e irmãs, fazer essa mesma experiência de Jesus ressuscitado em nossa vida pessoal, para que também nós tenhamos esta coragem, esta sabedoria e esta força de pregar o Evangelho. Precisamos assumir a nossa parte nessa missão. Hoje a igreja está em nossas mãos. Os apóstolos já fizeram sua parte, estão nos céus, intercedem por nós, nos ajudam, mas agora a igreja somos nós, vocês e eu. E se nós não assumimos a nossa missão de cristãos, ninguém nos fará isso por nós, porque assim Cristo quis que a igreja aqui nesse mundo fosse a extensão do seu corpo glorioso, e nós fôssemos pedras vivas deste edifício espiritual, usando esta metáfora de São Paulo apóstolo. Somos pedras vivas
que constroem o edifício espiritual que é a igreja. E tem Cristo por cabeça, o Espírito Santo como esta força motora que nos impulsiona, mas nós somos as pedras vivas. Nós precisamos evangelizar. No Evangelho nós ouvimos também como que Jesus confirma a autoridade do apóstolo São Pedro. Isso que nós já sabemos. Confirma porque Jesus já havia lhe nomeado o chefe do colégio apostólico. Nós lembramos, do texto de Mateus, capítulo 16, no qual Jesus solenemente diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno jamais poderá vencê-la. Jesus utiliza ainda outras metáforas: eu te darei as chaves do reino dos céus. O que vós ligares na terra será ligado nos céus, o que tu desligares na terra será desligado no céu. O poder de ligar e desligar, o poder das chaves, o poder de apacentar, são metáforas que indicam o poder, a autoridade que Jesus deu ao apóstolo de ser o governante, de ser o chefe, de ser cabeça da sua igreja. A igreja é sempre de Cristo, mas ele quis confiá-la aos apóstolos, a uma hierarquia visível, a homens concretos, e assim a igreja está exercendo a sua missão há 2000 anos e continuará até o final dos tempos. Ouvimos também no texto de hoje, Jesus então confirmando a autoridade de Pedro, lhe perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? Santo Agostinho, comentando esse texto, vai dizer que Jesus perguntou 3 vezes ao apóstolo se o amava, para que Pedro tivesse a oportunidade de reparar a traição feita ao Senhor na paixão. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. Aqui então agora Jesus ressuscitado lhe dá a oportunidade de por 3 vezes professar o seu amor por ele, porque só o amor pode levar à obediência sincera, ao seguimento fiel, ao discipulado. Não há outra razão. Somente se amamos a Jesus Cristo, seremos evangelizadores. Se não o amamos, então sempre iremos nos refutar dessa missão, sempre iremos fugir. Ou se nós temos um amor por Deus, mas um amor ainda muito pequeno, um amor ainda muito imperfeito, não conseguiremos ser de verdade apóstolos. Pedro nos diz uma palavra muito bonita na primeira leitura, quando ele dá testemunho do seu amor por Cristo diante do Sinédrio, antes medroso, vacilante. Vocês se lembram na Sexta-feira Santa que nós lemos a paixão de Cristo? Como que Pedro, diante da pergunta de uma porteira, a porteira da casa do sumo sacerdote, lhe pergunta: você, Pedro, não fala o nome, que não sabe o nome dele, você aí, você não é discípulo também dele, de Jesus? Pedro, por medo dessa mulher, diz: não, imagina, eu nem conheço, nunca ouvi falar, estou aqui vim só para os comes e bebes, Pedro nega Jesus por medo de uma mulher, uma porteira. E agora, diante do Sinédrio, diante da máxima autoridade do judaísmo, ele confessa: convém obedecer primeiro a Deus que aos homens. Que coragem de Pedro, que transformação desse homem. E se nós, irmãos e irmãs, também sentimos medo de falar do Evangelho, se nós sentimos preguiça de nos entregar à missão da igreja, se nós nos sentimos desanimados em dar testemunho de cristãos no meio da sociedade de hoje, não desanimemos. Façamos também a experiência de São Pedro. Busquemos a Jesus ressuscitado na oração, na Eucaristia, na adoração ao Santíssimo, na sua palavra lida e meditada, para que também nós ouçamos de Jesus essas palavras ditas a Pedro: segue-me. E possamos então seguir o Senhor e dar testemunho de Cristo nos lugares onde nós nos movemos hoje. Falamos do poder e da autoridade de Pedro e também, claro, transmitido aos seus sucessores.
os papas. O Papa é o sucessor de Pedro, bispo de Roma, portanto, aquele que é o vigário de Cristo aqui nessa terra. Mas a missão da igreja não cabe só ao Papa. O Papa tem a parte dele. Nós também temos que fazer a nossa. A hierarquia da igreja tem a sua missão. O Papa, os bispos em comunhão com ele, os presbíteros que estão então unidos pelo sacramento da ordem, por essa missão especial que Jesus lhes confere. Devemos anunciar o Evangelho, mas a missão não para aqui, não para no Papa, no Bispo e no Padre. Ela é comum a todos nós, a todos vocês. E a missão de evangelizar no meio da sociedade, no meio das coisas seculares, é exclusiva de vocês, fiéis leigos. Porque aí onde vocês estão, o Papa não pode ir. O Papa pode, por acaso, entrar nas empresas, trabalhar o dia todo como vocês fazem, estar no meio da família, entre os filhos, irmãos, parentes e amigos. O Papa tem essa disponibilidade de estar em todos os lugares? Não tem, né? Ele está lá, fechado no Vaticano, praticamente, prisioneiro, né? Para sair, é todo um aparato. Certa vez o Papa Francisco, em uma das suas entrevistas, disse que uma das coisas que mais lhe custa no exercício do seu ministério como Papa, é esse de não poder sair livremente, como qualquer pessoa. Quando ele bem entende, né? Ele sempre foi um homem muito ativo. Quando era arcebispo em Buenos Aires, ele andava de metrô, de trem, de ônibus, gostava de estar no meio das pessoas. Agora, como Papa, é impossível isso, né? Imagina se o Papa resolve dar um rolê em Roma e vai lá e pega o metrô, né? Seria o caos absoluto, né? O pessoal estava lá, aquela loucura, né? Os romanos já são meio caóticos, aquela bagunça e tal. De repente o Papa chega lá e coloca o bilhete lá na catraca e passa. Não ia durar 5 minutos o coitado do Papa, né? Iam voar em cima dele, rasgar a batina, levar, né? Roubar o solidel dele, sei lá, né? Não dá para sair, porque a sua pessoa é tão importante que não dá. Se ele quiser sair, tem que comunicar a guarda civil, tem que comunicar toda a polícia da Itália, os guardas suíços saem correndo para poder cercar ele, então helicópteros, não sei o que, a CIA, tá, o Batman, né, tem que ligar para os Vingadores para isolarem o perímetro ali, para poder o homem poder andar na rua. Não pode. Por quê? Porque a sua missão não lhe permite. Por isso, evangelizar lá no lugar de trabalho, na escola, na faculdade, no meio da rua, onde vocês se movem, é tarefa de vocês. Se vocês não falarem de Cristo, se vocês não se comportarem como bons cristãos, se vocês não anunciarem esse Cristo ressuscitado no meio da sociedade, ninguém o fará. Iremos pregar aqui nas igrejas, mas lá no meio das coisas comuns, a palavra de Cristo não entrará. Por isso, irmãos e irmãs, peçamos a intercessão de São Pedro, dos demais apóstolos, de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, que interceda por nós, nos ajude a todos e a cada um de nós a assumir a nossa parcela de responsabilidade na missão da igreja, de anunciar esse Cristo, de termos a empolgação de Pedro, que quando ouviu do seu colega São João, que Jesus estava ali à beira do lago, João, que reconhece Jesus em primeiro lugar, diz: é o Senhor. Pedro ficou louco dentro da roupa, né? Como se diz. Estava nu, vestiu a roupa, pulou na água, fez tudo ao contrário, né? Se ele estava sem roupa, ele tinha que pular na água, é o mais lógico, né? E quando o barco chegasse à beira, ele pegava a túnica seca e vestia, né? Mas não, vestiu a roupa primeiro, pulou, quer dizer, né? Ficou tudo desbaratinado. Por quê? Porque estava ali Jesus Cristo, e ele estava cheio de saudade do Senhor, querendo estar em comunhão com Cristo. Será que nós também temos esta empolgação no coração?
Temos esse calor do amor de Deus em nós? Ou estamos ainda arrastando um pouco a nossa fé, mais ou menos levando adiante? Quando vamos rezar, quando vamos para a Santa Missa, vamos empolgados, felizes de ter um encontro pessoal com Jesus? Ou vamos pensando assim, ah, meu Deus, mais uma missa, será que o padre vai falar muito ou vai falar pouco? Que hora que acaba, né? Estou doido para ir comer um pastel, fazer né? Já descobri que teve gente até que durante a missa pedindo lanche do iFood, né? Já para ir adiantando. Lá para o meio da missa, para frente, já começa, puxa o celular assim. Então, meu sanduíche pode ser sem cebola, não sei o quê. Já aconteceu aqui nessa assembleia, né? Sem querer apontar para ninguém, mas quer dizer, não, irmãos e irmãs, vamos buscar a Cristo com entusiasmo, com alegria, para ter essa experiência de Jesus e assim poder anunciá-lo às pessoas que nos rodeiam. Que assim seja. Professemos.